bom dia. Começamos mais um estudo do Evangelho no lar, através dessa rede imensa que é a internet, deixando à disponibilidade de todos o acesso às nossas reflexões e os nossos estudos. Hoje, nessa quinta-feira, 6 de maio de 2021, nós aqui na Itália estamos às... Que horas agora, galera? 9h30, né? 9h30 da manhã, então nós convidamos a todos mais uma vez para essa reflexão, né, nesse livro maravilhoso que abre os nossos olhos e a nossa alma para as verdades libertadoras da vida. Então sejam todos muito bem-vindos, é uma grande felicidade renovar esse compromisso mais uma semana. Isso. Vamos a nossa oraçãozinha, então, e depois eu leio a mensagem. Ok, vamos lá. Então, fechamos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, rogando aos bons espíritos a permissão para os nossos trabalhos, e unindo as nossas almas nesse propósito maravilhoso de conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Deus Pai de infinito amor, misericórdia e bondade, auxilia-nos durante esta manhã para que essas reflexões possam ser úteis nos processos das nossas vidas, que possamos aprender a partir das palavras dos Espíritos mais iluminados que nós, revelando aquilo que é preciso para a nossa jornada. Ilumina a todos que estão aqui nesse momento nos dois planos da vida e também a todos que poderão ter acesso depois a essas reflexões, que as possam fazer com o coração pleno de mansidão e de amor para receber aquilo de que cada um de nós tem necessidade. Muito obrigada, rogando o auxílio dos nossos guias espirituais, a proteção e também a purificação das nossas águas durante o nosso estudo. Nós pedimos a permissão para darmos início ao estudo de hoje. Muito obrigada. Que assim seja. Então, agora vamos ler a nossa mensagenzinha de hoje. Geralmente potente, curta, mas com toda aquela sabedoria de Joana de Ângeles que já conhecemos. Esse é o livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, através do espírito de Joana de Ângeles. Tua experiência é um valor que logras através do tempo, vivendo as lições da vida no teu processo de evolução. Estrada percorrida, caminho conhecido. Face a tal conquista, descobres que há uma grande distância entre a teoria e a prática. Medita mais antes de agires, tomando decisões tranquilas e alentadoras. Quando ages por impulso, estás sujeito a erros graves. Há acontecimentos que sucedem no momento próprio. No entanto, é o homem sábio quem estabelece a hora para as realizações superiores. Joana, sendo Joana, né? Joana. Essa coisa que existe, e nós que somos terapeutas, a gente vê isso no dia a dia, não muito nas nossas vidas, e depois isso vai se refletindo na vida dos demais, que realmente há uma grande distância, né, entre a teoria e a prática. Ah, sim. Tudo aquilo que nós sabemos que seria mais saudável nem sempre consegue ser aplicado em todas as pessoas de forma igual, né? E de forma veloz, talvez, né? Não, é porque a velocidade, você não sabe o caminho, né? Então, a pessoa, nós somos crianças ainda. Como ela diz aí, a tua experiência é um valor que logras através do tempo, né? Então, você vai ter que viver essas lições e aceitar que é um processo de evolução. Então, estrada percorrida, caminho conhecido, quer dizer que cada coisa que você conquista, a sabedoria fica, né? Isso não falamos de conquistas materiais, né? Mas das nossas realizações interiores.
aquilo que a gente é capaz de enfrentar, né? Superar os nossos medos a fim de abrir o coração àquilo que se apresenta no decorrer dos nossos caminhos. Então, quando a gente aprende, né, aí fica mais fácil. É que nem o processo de autoconhecimento. Uma coisa que você reconhece, depois você reconhece muito mais facilmente depois. Só que aí é como você está falando, é uma grande distância entre a teoria e a prática, porque falar, o lábio está cheio, né? Uhum. A gente fala muito da vida do outro, a gente fala muito, só você fazer isso, mas a prática é que é o testemunho, né? Cada pessoa precisa dar o testemunho para poder ter a convicção de que tem um aprendizado. Então, essa orientação de Joana, né? Medita mais antes de agires, né? Tomando decisões tranquilas e alentadoras. É porque medo coloca você para o impulso, né? Não tem onde correr. Você, quando está muito Medo, tomado pela né? sombra, né? A pessoa tomada pela sombra, ela é tomada por um medo muito grande. E aí, obviamente, que a gente, na tentativa de se defender, age por impulso, né? E óbvio que os erros vão ser graves, né? Então, procurar essa tranquilidade para poder encontrar o melhor caminho, reconhecer que nós não sabemos as respostas, né? Porque o agir por impulso realmente nós sabemos, né? Uhum. Dá, como é que se diz? Acesso não, é o que eu queria dizer. Quando você age por impulso, as consequências, óbvio que são cegas, né? Não tem como você ter visto. E todo mundo, uma hora ou outra, age por impulso. Tem aqueles mais previdentes que pensam que não agem por impulso, tem aqueles que agem por impulso mesmo, né? O tempo todo, sim. É. Aí, mas todo mundo, na verdade, age por impulso, ou seja, sem sentir no coração aquela verdade. Eu entendo por impulso isso. Não só o ato impulsivo de agir, porque tem muita gente que se diz previdente, mas que age por impulso também, né? O que se diz, vamos dizer, com outro comportamento. E aí a gente tem que buscar essa sabedoria, né? Eu não sei como é que Joana consegue fazer um negócio desse, que cada mensagem dá uma aula. Para estudar, Mas essa mensagem me lembra a frase de umas pessoas mais velhas que diziam assim: nunca tome decisões sem dormir no assunto, né? Sim. E eu tenho utilizado muito esse critério, porque existem decisões, né, coisas que vão chegando na nossa vida e eu tenho um parceirinho bem, como é que é o nome? Impulsivo. Então, essa coisa de eu tenho que decidir agora. Não, calma, né? Nós, muitas vezes, se a gente for olhar, tirar o medo, né? Tirar a ansiedade, nós não realmente precisamos dar uma resposta agora. Esse é o nosso imediatismo de resolver tudo, né? Dorme no assunto. Amanhã é outro dia, né? Reflete, faz uma oração. É verdade. Porque, claro que muitas vezes, dependendo do tipo de pensamento obsessivo que nós permanecemos, esse tempo não vai ajudar tanto, né? Mas esse período que a gente desdorme no assunto não é para virar uma coisa obsessiva, e sim para tentar abrir o coração, abrir a mente, deixar fluir aquilo que tem que fluir naquele momento, né? Porque se a gente fica ali, não, mas não, 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 só pensando numa coisa, claro que daí é difícil, né? Tu não vai conseguir escutar a tua alma, teu coração, É as verdade. mensagens que vão chegando, né? Porque não é uma postura só externa, ela é uma postura interna. É verdade. E como a leitura hoje fui eu que abri, fui eu que, né, abri ao acaso, Estava digamos quietinha assim. aí. Porque eu estou refletindo desde a hora que eu abri, que eu li, né? E me faz só pensar, né? Obviamente que cada linha Uma né, escola. para mim, uma, tipo assim, cada um, claro, vai pegar para sua vida, mas obviamente que eu tenho que pegar para mim, né?
e só me faz perceber realmente o quanto, né, somos, e pegando a responsabilidade para mim, o quanto eu sou cega ainda e o quanto eu tenho que realmente aceitar, né, evoluir e sentir realmente, né, porque, como a Mi falou antes, né, eu sou a falsa precavida que age por impulso, e que eu não via tão, não digo abertamente, porque obviamente tem muitas coisas que eu ainda não vejo, Mas é todo mas mundo, sabe? vai começando, né, devagarinho. É todo mundo. Eu acho que, assim, é como a gente, quando estuda as máscaras do medo, que a gente estuda que a precaução, a previdência é uma máscara do medo, né? Mas, porque quando pega numa insegurança, não tem quem não... É reflexo, né? É reflexo de luta e fuga. A Então, gente acha quanto temos a crescer que ainda, né? Meu Deus do céu. tem que sair da animalidade, né? Entrar nesse É. homem sábio, que esse homem sábio... É por isso que o conselho é que pense, né? Que eleve sempre a oração, é sempre para que a pessoa saia do nível daquela energia, que é uma energia de muita confusão. E porque quando muitas vezes realmente é o medo, né, que é aquele medo primitivo, ou pode ser medo da morte, que a gente às vezes nem identifica qual é o medo real, né, mas é um medo realmente primitivo, o nosso instinto vem para fora muito forte, né, e aí talvez quem seja mais tendência agressiva fica agressivo, quem tem tendência a tomar decisões por impulso vai começar a decidir diversas coisas na sua vida sem, né, ter refletido muito. E então é dali que a gente começa a entender quem somos, né? O que eu faço quando eu tenho medo, né? Para onde que eu vou? Para que lado eu vou? O que é que eu tenho que trabalhar nesses momentos, né? E para cada um vai ser diferente, né? Todo mundo é impulsivo em algum aspecto da vida, né? Às vezes não é nas decisões que toma, mas é na comida que come, né? Na quantidade ou nas escolhas. Tem pessoas que não conseguem impor a sua verdade no mundo, mas elas então vão lá, né, e comem, bebem, enfim, tem as suas compensações por não ter conseguido fazer o movimento. Então a impulsividade ela está em todas as categorias da nossa vida, né? Não somente nas decisões ou nas respostas que eu dou. Exato. Bem complexo. Muito a refletir. Bom, seguimos hoje então com a leitura, né? Estamos no capítulo 6 e hoje instruções dos espíritos, advento do Espírito da Verdade, do Espírito da Verdade em Paris, 1860. Eu venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e levantar as ondas. Eu revelei a doutrina divina, e como um segador, liguei em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer destruir a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos em vista da carne, pois a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que se foram, faça-se ouvir para vos chamar a atenção. Crede e orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa estrada e vos reconduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou sensibilizado pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza,
para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados, que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não junteis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo que julgastes vazio, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Amai-vos e instruí-vos. Os instruir, né? Mas ainda para mim, começa, né, a primeira, o amai-vos. Já ali é tão difícil, né? E principalmente a máxima maior, amai a ti mesmo, como ao próximo. Então, para mim, eu ainda estou lá no primeiro ainda, né? No amai a si mesmo, como ao próximo. Muita coisa. A humanidade toda. Mas é interessante, porque assim, é uma recomendação aos espíritas, né? Esse capítulo, na hora que a gente está vendo o direcionamento do Evangelho, no sentido de que a gente precisa compreender que a morte não existe, né? De que se abrem essas verdades, que os mortos vêm falar dessa verdade que a nossa ignorância não alcança. Então, é como que uma instrução para que a gente abra uma percepção para abraçar essa verdade, né? Que o espiritismo ele tem esse potencial, né, de nos ajudar a sair da nossa incredulidade, né? Ver a bondade de Deus acima de todas as coisas. Quando a gente, na verdade, com os nossos olhos, né, do sofrimento, a gente não tem essa capacidade ainda. Então, o espiritismo vai explicar, vai nos dar toda a compreensão e dar vida às palavras de Jesus, né? Porque, na verdade, esse ensinamento de amai-vos foi deixado por Jesus, né? E agora que o Espiritismo resgata esse ensinamento maior, ele diz, né? Amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e aí coloca a responsabilidade, né? Instruí-vos, eis o segundo. Esse o segundo. Então, cada um de nós precisa buscar essa instrução, né? O aprendizado. Porque o espírita, ele tem a responsabilidade do estudo, né? Para que ele possa vencer essas limitações, porque ele já sabe que ele não sabe, né? Ou pelo menos está se aproximando da verdade de que não sabe. E aí a gente tem essa oportunidade, né? De através do Espiritismo, compreender a mensagem de Jesus. Eu vejo muito assim. E ter a oportunidade de começar a vivenciar. Né? Vindes a mim, todos vós que sofreis, desde que a gente começou o capítulo 1, pelo menos me vem em mente agora que ele está o tempo todo falando sobre isso, né? Vendes a mim se sofreis quando precisa, né? Reza. Para mim, essa mensagem do Evangelho de hoje é aquilo de você não estar sozinho, né? Você realmente pode contar com uma força maior se quiser, né? Se acreditar, contar com uma força maior, contar com a ajuda sobre coisas que a gente realmente ainda tem muita dificuldade, basta que a gente saiba reconhecer isso e pedir essa força, porque eu já contei aqui, eu acho, em alguma ocasião, que eu já provei desse rugo, né, que é quando eu preciso realmente, que eu digo, não estou suportando mais, eu faço uma prece, e é impressionante como, ao cabo ali de 15 minutos, 20,
a gente já se sente melhor, né? Então ali quando tu diz, não, e a tua situação realmente não mudou durante aquele período, né? É o coração realmente que se acalma e tu sai daquele desespero cego e começa a entrar numa realidade mais real, né? Tu não tá tão dentro daquele medo que muitas vezes faz com que a gente imagine coisas que nem estão existindo, né? Que é aquela ilusão do medo, que muitos de nós vivem isso, e quando a gente escuta as histórias dos nossos pacientes e a gente conta a nossa própria história, a gente vê o quanto está carregado dessas emoções que são muitas vezes ilusões, né? Não são realidade. Ah, mas ele te falou isso? Não, mas eu tenho certeza que ele pensou. Esse é o medo nosso, né? A pessoa de repente nem pensou aquilo. A E a gente vai projeção da colocando sombra, desse né? conteúdo aí essa dor nossa vai aumentando, né? Porque tem conteúdo ali que é nosso, tem conteúdo que é do outro, tem conteúdo que é do mundo, e a gente entra numa confusão que põe tudo na mesma panela. E eu estava vendo ontem um doutor falar dando uma entrevista, e fazia tempo que eu não escutava, né, alguém falando, ateu, assim, falando sobre qual era a sua visão de não acreditar em nada disso. Ele dizia, isso é como, ele fez um paralelo como se a religião e Deus fosse aquela pílula que a gente faz com farinha dentro, esqueci o nome agora, Placebo. placebo, exato. E aí eu fiquei impressionada, porque eu falei, nossa, fazia tempo, né, que eu não escutava relatos, assim, de realmente alguém que não acredita em nada além dessa vida aqui, né, e que ele, na visão dele, era essa coisa de, né, confiar que a gente não está sozinho, de ter alguém, era o mesmo efeito placebo das coisas que ele trabalha no laboratório, né? Eu queria dizer a ele sobre o placebo, que o placebo funciona. Exato, exato. Mas era o que ele estava dizendo, porque é o que ele conhece, né, sobre dentro da realidade dele, e o placebo realmente funciona. E Tanto esse aí, da religião, e como o aí, placebo real do remédio, né? e aí, ele não consegue explicar, mas funciona, né? Então, Exato, para ver como a gente é. é o ego, né? O ego, ele tem uma Como o necessidade. corpo está ligado num desejo, né, maior. A fé em Deus, né? A fé na espiritualidade, ela é muito inerente à nossa capacidade de nos vermos do tamanho que nós somos, ou seja, muito pequenos. Então, uma pessoa que ela quer ter a verdade toda, que ela quer saber para poder confirmar aquilo que pensa, ela não consegue. Como que vai acreditar, né, em algo completamente mensurável, onde o próprio Livro dos Espíritos, nas primeiras questões, já diz a você que você não tem nenhuma condição, nem menos de entender ainda, né? Então, o que é Deus, né? Que a pergunta não é nem quem é Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é que é Deus. Então, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Não responde muito, né? Aí depois eles vão perguntar, é o infinito? Mas o que é infinito? Aí vai, né? Aquele diálogo bem interessante lá que Kardec trava com os espíritos, buscando o acesso à verdade, até que os espíritos deixam muito claro que nós, no nosso nível, né, não temos a condição de compreender o que é Deus, né? Como é que, então, uma pessoa que ela tem necessidade, você vê que a nossa fé, ela não é uma fé que compreende o que é Deus, né? A maioria da religião vê Deus como humano, né? Vê Deus como um homem como a gente, é uma visão completamente limitada pela nossa condição. E enquanto a gente vai olhando, por exemplo, essas respostas do Livro dos Espíritos, imagina uma pessoa ainda com ego muito rígido, como é que vai acreditar, né? De que forma? Não vai conseguir comprovar, não vai conseguir, assim, da forma como a ciência deseja, né? E é muito difícil a vida desse tipo de postura, porque no fundo é só uma rigidez, porque Deus vive dentro da gente. Nós vivemos, nós somos uma parte dessa centelha divina.
É como não acreditar em si mesmo, quando você não tem uma fé. Como não acreditar na vida, né? Nem na morte. Em tudo, né? É um vazio muito grande, né? É um vazio realmente muito grande. E por isso essas pessoas se dedicam às coisas que se dedicam, né? Porque geralmente um cientista, né? Uma pessoa que ela só vive, ela precisa, né? Dessas comprovações físicas para poder, por exemplo, implantar uma vacina, né? Ou criar um remédio, eles só se baseiam no que eles veem, né? Na realidade. Então, também deve ser necessário, né, esse tipo de pensamento ainda em algumas Mas circunstâncias. assim, não que a gente não seja assim, tá, Má? Porque é mais ou menos assim. Eu acredito em Deus, aí de repente me Desde que não me acontece. aconteça nada ruim. Eu acredito em Deus desde que não aconteça nada ruim. Então, assim, é que eles é só vamos dizer assim, nós temos as mesmas posturas ainda, Sim, né? Mas é um pouco mais rígido no sentido da flexibilidade do acesso, é mais difícil sim, a gente está um pouco mais aberto acessar. a querer achar, a querer entender que existe, né? Na maioria Acessar, do tempo. acessar, eu direi, mas pelos nossos medos a gente também se distancia de Deus e tanto, né? Tem Sim, raiva de Deus, tem. Não é que é tão diferente, é não, verdade. ainda. Algum comentário mais sobre o estudo de hoje? Então, passamos ao nosso fechamento. Fechamos os nossos olhos, tentando absorver através do amor, da flexibilização do nosso ego, tudo que foi lido hoje, que foi falado aqui, para que a gente consiga nos próximos dias, no próximo mês, no próximo ano, colocar em prática essas pequenos grandes passos ainda para nós, mas que seria a libertação das nossas amarras, dos nossos medos paralisantes, da gente entender que tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, nós é que ainda não entendemos os motivos de ser assim, e que quando a gente entende que todo esse estudo que nós estamos fazendo é simplesmente para aprender o que é o amor por nós, o amor por Deus, e assim poder distribuir o amor para os demais. Esse é o resgate que eu convido todos essa semana para fazer, para lembrar de que nós não estamos sós e de que, em primeiro lugar, temos que amar a nós mesmos para a gente conseguir enfrentar as nossas dores, os nossos desafios e também a nossa caminhada serena de uma maneira um pouco mais madura, sempre que for possível. Agradecemos a todos os que estiveram aqui hoje e a todos os que futuramente assistirão esse estudo, esperando que também tenha sido de ajuda, de esclarecimento. Pedimos a bênção para todos nós e para todas as pessoas que hoje se encontram em sofrimento, seja por motivo de saúde, por motivo espiritual, por motivo de doença ou por qualquer outro motivo psicológico. Nós sabemos que essas pessoas já estão sendo amparadas, mas mandamos uma energia para que essas pessoas consigam sentir esse amor, sentir esse calor no coração, para que o seu efeito placebo de amor seja pleno. Muito agradecida por esse estudo, por essas colegas que vêm acompanhando esse estudo conosco, e que assim seja. Tchau, pessoal. Uma boa semana a todos e até semana que vem. Tchau.